Ao longo dessa primeira temporada, a gente discutiu os desafios para a equidade de gênero e pelas diversidades sexuais no mundo do trabalho a partir de diferentes abordagens. Mas hoje é a vez de a gente apontar para o futuro. Você sabia que existe um instrumento internacional para basear nossa luta pelo fim do assédio e da violência nas relações de trabalho? Bora falar sobre a Convenção 190 e sobre diversas construções que estão sendo feitas no movimento sindical nesse sentido, tanto no Brasil quanto no mundo. Bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes a mais um Nós Vestimos Todas as Cores, uma iniciativa da CNTRV CUT com apoio do Solidarity Center e da Lowndes Foundation. E hoje a gente recebe aqui com muita alegria, com muito prazer, a companheira Lucineide Varjão, a Lu Varjão, primeira presidenta do ramo químico da CUT, da CNQ, que está completando 30 anos, uma organização muito importante das trabalhadoras e dos trabalhadores para o Brasil inteiro, e também a primeira mulher a ocupar uma das vice-presidências da Industrial Global Union, sindicato global que reúne metalúrgicos, químicos e as trabalhadoras e os trabalhadores do vestuário também. Ela ocupa a vice-presidência na América Latina e Caribe. Lu, muito prazer ter você aqui, muito obrigado por aceitar o convite. Para mim é um prazer enorme. Primeiro eu quero agradecer a todos e todas e todos, né, pelo convite e por vir aqui conversar um pouquinho com vocês, né? Esse setor, esse ramo, a CNRTV, um ramo tão importante para nós, da industrial, tão importante nessa estrutura sindical que a gente precisa ter e organizar. Maravilha. Lu, e desde sempre, né, desde o seu início no movimento sindical, a questão da pauta de gênero sempre esteve muito presente, né? E a gente já conversou um pouco em outras oportunidades, e você sempre fala das mulheres que te antecederam nisso e abriram caminhos, e eu posso dizer, né, que eu sou testemunha do quanto você continuou, deu sequência a esse legado e segue desbravando para ocupar espaços que, historicamente, né, foram ocupados por homens. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa trajetória, sobre essa questão de ser mulher no ambiente sindical e de todos os espaços aí que você já conseguiu cavar nesse sentido. Então, a gente tem que pedir licença para as nossas ancestrais, para as nossas pretas e para as nossas brancas velhas, né, que nos antecederam. Isso é muito importante porque sem a existência dela nós não estaríamos aqui, né? Então, a gente vai dando continuidade ao trabalho que elas construíram, que elas começaram, né, nessa construção. Então, o meu legado no movimento sindical é um legado que está sempre ligado às questões de gênero, porque o movimento sindical, como toda a estrutura da sociedade, ele é machista, ele é homofóbico, né? Ele foi construído assim. Então, quando a gente se vê dentro desses espaços, no meu caso, eu tenho a obrigação de tentar desconstruir, eu acho que esse é o objetivo nosso, desconstruir tudo que a sociedade impõe àquelas mulheres e àqueles homens que ali estão. Então, nós estamos nessa semana bem propícia para discutir e para fazer esses enfrentamentos, essa resistência, né, que as mulheres precisam ter, né, de ocupar esses espaços. E assim, ocupar esses espaços não foi algo dado para a Lu, foi algo conquistado, não só com a Lu, mas foi algo conquistado com muitas mulheres e com alguns companheiros, claro. Tem sempre a participação, a gente tem gente boa em todos os espaços, né? Então, é muito importante. E estar na industrial também é uma construção, né, do setor químico, do setor têxtil, do setor metalúrgico, e ocupar esse espaço, para mim, é uma responsabilidade muito grande, né? Porque tem muitas mulheres que têm que vir depois de mim, né? Sim, sim. E a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco, um pouquinho mais sobre o trabalho da indústria nesse sentido, mas antes eu queria que você falasse
Lu, um pouco sobre alguns setores específicos, né, do ramo químico, que é o ramo em que a Lu foi presidenta por 10 anos quase, né, Lu? Em alguns setores que são, aí, diferente do ramo vestuário, majoritariamente formado por homens, né, nas bases, né, entre os trabalhadores. E um deles, acho que é muito simbólico, que você, inclusive, participou ativamente da organização e da inclusão, né, do setor na CNQ, que é o setor da mineração, né? E mesmo nesse setor vocês têm conseguido colocar, avançar devagarzinho, né, porque não é fácil, mas conseguindo incluir a questão de gênero, os debates de gênero entre os trabalhadores e entre os dirigentes desse setor. Assim, o ramo químico ele tem essa composição de vários setores, né? O setor de petróleo, que também é bem masculinizado, ele só tem 17% da mão de obra do setor de petróleo é feminina, mas o setor de papel também tem um índice baixo de contratação da mão de obra feminina, e essa chegada do setor da mineração dentro do ramo químico, essa construção que a gente fez lá atrás e poder participar de tudo isso, para mim é muito importante, porque o setor ninguém entende, quem mora na grande cidade, quem trabalha nas grandes empresas aqui em São Paulo ou em qualquer estado brasileiro, não tem dimensão do que é uma mineradora, né? Eu tive a oportunidade já 2 vezes de descer 700 metros embaixo da terra e poder ver a realidade daqueles trabalhadores. É um setor de muito sofrimento, né? É um setor onde a última mina que a gente visitou, em Aracaju, para mim foi uma grande surpresa, porque nós descemos 700 metros e lá tinham 2 companheiras mulheres, 2 engenheiras que coordenavam 300 homens. Então, assim, vale a pena esse trabalho que a gente faz, né? E uma das questões que elas me colocaram, que um dos desafios para elas, no início da incorporação da mão de obra delas lá, foi incorporar também banheiro feminino para elas. Olha só, hoje a gente entra em qualquer espaço que a gente entre, tem banheiro para todos os sexos, né? E a luta delas foi para o banheiro. Então, o setor da mineração me enriquece muito, eu aprendo muito, porque é uma categoria diferenciada, uma categoria economicamente muito importante para o Brasil e para o mundo, né? E isso no início. E agora, dentro da industrial, nós temos uma rede de mulheres da mineração global. Isso, para mim, é um avanço enorme e com a parceria de um grande companheiro também que fomenta esse debate dentro do setor da mineração. E a gente está vindo do congresso da FITEM, onde pela primeira vez a gente reuniu 8 mulheres num setor que no início eu era a única mulher, e que eles me acolheram muito bem, e a gente desenvolve um trabalho muito importante de conscientização e de desconstrução do que é para eles o ser mulher, né? E eles ouvem a gente muito bem. A FITEM é a Federação da Mineração, né, que faz parte da CNQ, da CUT, e você participava como convidada, né? Agora são companheiras da mineração mesmo, do setor participando. Isso foi muito importante, né? Ver as meninas, tem uma que é vice-presidenta, tem uma que é secretária de comunicação, tem a Valdeli, que fica no Pará, que é muito importante na organização do sindicato. Então, são essas sementes que a gente vai plantando pelo caminho e que vão brotando, né? E que vão surgindo, e que eu acho que esse é o maior resultado que a gente espera de uma construção de uma sociedade. E agora, falando um pouquinho sobre a indústria, eu queria que você falasse como que vem essa construção no âmbito global e também regional da América Latina e do Caribe, para os avanços, para a gente não discutir só entre a gente, né? Não só no Brasil, mas também construir, até porque existe uma convenção, né? A Convenção 190, uma convenção da OIT, que é o primeiro pacto internacional, né, sobre as questões, que discute a questão do assédio no mundo do trabalho, né? E a gente sabe que as mulheres, LGBTs e outras minorias sociais são as vítimas mais frequentes
dos casos de assédio. Então, como está essa construção aí no âmbito das relações internacionais? A Lu também é secretária de Relações Internacionais da CNQ, então tem mais esse papel, né? Porque dentro da industrial, né, nós temos um comitê de mulheres global, né? E a gente começou a perceber que existia chegavam para nós mulheres muitas denúncias de assédio também nos sindicatos, né? Então nós começamos a pensar de construir um curso de gênero onde possa ser incorporado homens, para que a gente possa ouvir também dos companheiros o que eles pensam de um sindicato onde não tem mulheres e que tem mulheres na categoria e que precisam fazer essa denúncia e não conseguem, e muitas vezes quando as mulheres estão no sindicato, elas também são vítimas de violência, né? Então, a Industrial, primeiro, nós criamos uma campanha que se chama, que ainda está, é uma campanha permanente, que se chama Não no Nosso Trabalho, Não no Nosso Sindical, a questão da violência e do assédio. Então, essa campanha ela é permanente, está na página disponível para quem quiser assistir, na página da Industrial, só em espanhol, porque não tem em português. E aí vem essa questão da convenção, né? Da Convenção 190, que foi uma luta, né? Uma luta de todas as organizações para que seja implementada, e eu acho que nós temos um papel fundamental na América Latina de construir, inclusive, que ela seja implementada a 190. Então, a gente precisa ter um diálogo com o próximo governo do Brasil, né, para que essa convenção seja, de fato, ratificada, para que a gente possa cobrar das empresas, para que a gente possa cobrar que ela, de fato, seja implementada, que é a Convenção 190, que trata, como você colocou, da questão do assédio no mundo do trabalho, né, do assédio e da violência, né, que as nossas estatísticas não deixam a gente esquecer a todo momento o que as mulheres vivem no mundo do trabalho, né, que é essa questão da violência e do assédio. É isso. E essa Convenção 190 ela foi construída, discutida pela OIT, que é uma das poucas organizações, né, que contam aí da ONU, que contam com a participação de trabalhadoras e trabalhadores, só que elas precisam ser ratificadas pelos países para que elas tenham força de lei, né? E no Brasil, apesar da edição da convenção já há algum tempo, ela não foi ratificada ainda no Brasil. Lu, muito obrigado por estar aqui com a gente. Terminou, mas eu quero que você deixe uma mensagem para as trabalhadoras e para os trabalhadores. Você falou sempre, destacou muito, né, ao longo desse nosso papo, de chamar os companheiros também para essa discussão de gênero, né? E isso é fundamental porque o respeito, a equidade, né, precisa aí de que todas e todos e todes estejam comprometidos, senão não dá certo. E eu queria que você terminasse deixando uma mensagem para as trabalhadoras, para os trabalhadores, porque é muita alegria. O setor, o macro setor da indústria da CUT conta com 6 confederações, 6 entidades que representam ramos diferentes, né, como químico, vestuário, metalúrgico, e um deles o macro setor é presidido pela companheira Cida Trajano, que já esteve aqui com a gente, que também é presidenta da CNTRV, e um outro ramo que já foi presidido por mulher é o ramo químico, que é a Lu. Então são 2 companheiras referências para a gente, da CUT, para o macro setor da indústria. Então é uma honra terminar com você, a gente já contou com a Cida e hoje a gente está aqui com você. Então é sempre muito bom te ouvir, então por isso que eu queria que a gente terminasse com essa sua mensagem para todo mundo. Primeiro eu quero mandar um abraço para a Cida, né? Porque Cida é grande companheira, ela coordena o macro setor muito bem, né? Eu estive com ela durante algum período que eu estava na presidência da CNQ, então nós duas trocávamos sempre essa responsabilidade da discussão dentro do macro setor. Então, Cida, muito obrigada por você estar nessa jornada e nessa caminhada. E essa discussão, eu queria que a gente viveu uma semana bem intensa, né, sobre essa pauta, até por conta da conjuntura que nós estamos vivendo. E nós relembramos durante essa semana de uma atividade que nós
fizemos e construímos, que é de discutir, os homens precisam discutir a sua masculinidade, né? Os homens nós precisamos discutir nossos conflitos, mas os homens, tem bastante homem já envolvido. Eu acredito na transformação masculina, eu acredito que tenham homens comprometidos, que tem homens que estão preocupados, né? Porque os homens ou tem mãe, ou tem filha, ou tem esposa ou esposo, então a gente precisa também incorporar eles nessa discussão, porque eles também foram construídos, igual nós mulheres, nós fomos construídos numa sociedade machista, né? Então a gente tem que se desconstruir, se transformar. Então, para terminar, como você pediu, eu acho que é uma filosofia africana que diz o seguinte: eu sou porque nós somos. Então, vamos ser todos juntos, né, para transformar. Obrigada, Vinícius. Agradeço, Lu. Muito obrigado, muito obrigado. Sempre um prazer te ouvir, uma alegria ter você aqui do lado, participando do projeto com a gente. E como diz o poeta, né, já falei isso aqui, mas é sempre importante, a gente quer comida no prato de todo mundo, quer saúde, mas a gente não quer só isso, a gente quer comida, diversão, arte, balé. Tudo. Então a gente vai chamar a atividade cultural do programa de hoje, que é sempre bom para a gente dar um respiro e se reenergizar para continuar e seguir em frente. Obrigado, Lu. Obrigada a você. Encarando o espelho eu pensei que sinceramente eu já cansei de tentar me ensinar tudo que eu sei. Adivinha só, eu olhei, gostei. Eu liguei o som e eu dancei. Tudo que você falou esqueci. Pro meu corpo liberdade eu cantei. E do que pensar de mim eu fugi. Eu me faço e refaço. Quanto mais me moldo, menos eu me encaixo. Eu me monto e desmonto. Percebi que quanto mais me pego, mais me encontro. Eu me faço e refaço. Quanto mais me moldo, menos eu me encaixo. Eu me monto e desmonto. Percebi que quanto mais me pego, mais me encontro. Lá, 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 lá. Me olhando no espelho, eu só consigo pensar em lá, lá, lá. Que eu sou foda, incomodo e eu não vou parar. Lá, 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 lá. Me olhando no espelho, eu só consigo pensar em lá, lá, lá. Que eu sou foda, incomodo e não pode falar. Me permito, eu me quero, me espero, me sinto. Sei que onde eu for eu me levo comigo. Me permito, eu me quero, me espero, me sinto. Sei que onde eu for eu me levo comigo. Eu me faço e refaço. Quanto mais me moldo, menos eu me encaixo. Eu me monto e desmonto. Percebi que quanto mais me pego, mais me encontro. Eu me faço e refaço. Quanto mais me moldo, menos eu me encaixo. Eu me monto e desmonto. Percebi que quanto mais me pego, mais me encontro. Lá, 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 lá. Me olhando no espelho, eu só consigo pensar em lá, lá, lá. Que eu sou foda, incomodo e eu não vou parar. Lá, 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 lá. Me olhando no espelho, eu só consigo pensar em lá, lá, lá. Que eu sou foda, incomodo e não pode falar. Lá, 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 lá. Me olhando no espelho, eu só consigo pensar em lá, lá, lá. Que eu sou foda, incomodo e não pode falar. Muito bom, muito obrigado. Bom, a gente está de volta aqui no estúdio e a gente conversou também com o Gustavo Garcia, que é oficial de programas do Solidarity Center no Brasil. O Solidarity Center, que é uma organização parceira do Nós Vestimos Todas as Cores e também de muitos outros projetos do tipo que estão sendo desenvolvidos mundo afora. Vamos conferir. Gustavo, muito obrigado por aceitar trocar esse papo com a gente e acrescentar na nossa troca de ideias sobre os direitos das trabalhadoras e dos trabalhadores, de todas as trabalhadoras e de todos os trabalhadores. É um prazer recebê-lo aqui. Um prazer estar aqui.
Legal. Gustavo, quando a gente fala sobre trabalhadoras e trabalhadores LGBTQIA+, muitas vezes, além da questão da orientação sexual e da identidade de gênero, os desafios e os preconceitos enfrentados nas suas vidas e que inclui também no mundo do trabalho, são preconceitos somados, né? Porque às vezes são LGBTs, também são negros e negras, tem a questão do recorte de classe também, que é inevitável. Como está acontecendo a discussão e a articulação das trabalhadoras e dos trabalhadores organizados na esfera global, na tentativa de superar esses desafios, essas barreiras? Primeiro, acho que é importante a gente trazer essa compreensão, né, esse reconhecimento de que a luta das trabalhadoras e trabalhadores LGBTQIA+, né, como a gente convenciona chamar, ela é mais uma, né? Às vezes as pessoas têm uma sensação de que quando um grupo luta pelos seus direitos específicos, é porque de repente acordou e falou, não, eu tenho este problema. O que não é verdade. Na verdade, as trabalhadoras e trabalhadores de todo o mundo sofrem uma miríade de problemas, uma miríade de preconceitos, de discriminações, de explorações que são utilizadas pelo sistema capitalista basicamente para tirar o máximo, né, sugar ao máximo da nossa energia, sugar ao máximo, né, os teóricos dizem da nossa mais-valia. Há um sistema que ele é montado para se utilizar dessas discriminações, para se utilizar desses preconceitos, dessa exploração para lucrar. Então, às vezes a gente, né, quem observa de fora os problemas que trabalhadores do mundo inteiro passam, imaginam que seja apenas um problema subjetivo, de preconceito, de discriminação, de gente que não compreendeu as coisas na vida ainda, mas na verdade não, isso serve a um propósito, né? Serve a uma agenda, e que cada vez mais os sindicatos ao redor do mundo têm se apercebido disso. Os sindicatos têm se dado conta de que a luta da mulher negra, a luta do jovem, a luta do trabalhador com deficiência e a luta dos trabalhadores LGBTQIA+, entre várias outras lutas, são lutas que precisam estar inscritas no centro da estratégia dos sindicatos, porque é uma luta contra mecanismos de exploração, uma luta contra algo que está organizado, que está bem pensado, né, e que é utilizado para explorar. Então, ao redor do mundo, a gente tem visto sindicatos se abrindo para essa compreensão, né, ampliando os horizontes da sua compreensão da luta dos trabalhadores e compreendendo de que todas estas lutas, né, que até pouquíssimo tempo não somente não eram centrais na luta sindical, como em muitos lugares nem existiam, elas são mais do que necessárias, né? Elas são emergentes e urgentes, né? E então, o sindicalismo ele tem buscado novas estratégias, tem buscado conversar com esses grupos, conversar com as pessoas e trazê-las para dentro dessa luta, né? A gente, como organização de cooperação, a gente tem experiências das mais diversas com sindicatos ao redor do mundo, aqui no Brasil, na América Latina, em vários outros lugares, e a gente tem visto, aos poucos, níveis maiores de abertura do sindicalismo, mas, fundamentalmente, isso me parece muito interessante, do sindicalismo considerado mais tradicional, mais de base industrial, aquele sindicalismo mais, digamos, poderia ser considerado mais engessado, mais masculinizado, né? E que, teoricamente, teria maior dificuldade de compreender essas novas agendas. Na verdade, a gente tem percebido uma movimentação muito interessante desse sindicalismo raiz, né, que a gente chama, para compreender a luta dos trabalhadores e das trabalhadoras LGBTQIA+, a luta contra a discriminação, o assédio, a violência baseada em gênero, a luta dos migrantes, a luta dos trabalhadores com deficiência. Todas essas agendas, elas têm sido incorporadas pelo sindicalismo internacional, tanto do ponto de vista
da Organização Sindical Internacional. Então, a gente fala sobre a Confederação Sindical Internacional, que tem proposto modelos, estratégias de ação para os sindicatos, mas também no nível local a gente tem visto os sindicatos se mobilizarem. E muitos deles se mobilizarem com o nosso apoio, o que deixa a gente super feliz de poder fazer parte dessa história, fazer parte dessa construção de algo diferente, de algo novo e de algo que foge da coisa clássica, né? Apenas da luta de salário, da luta da negociação coletiva por condições gerais de trabalho. Não, a gente tem visto o sindicalismo e a gente tem apoiado e tido a alegria de apoiar o sindicalismo para compreender que a negociação coletiva também precisa ter um outro olhar, né? Ela precisa olhar para a especificidade do trabalhador e da trabalhadora e atender essa necessidade, porque em muitos locais de trabalho, o que afeta o trabalhador não é só o salário que ele vai receber, né? Não é só a compensação do adicional noturno que ele vai receber. O que afeta o trabalhador em muitos casos, e a gente conhece casos concretos que são terríveis, é a discriminação que ele sofre por ele ser quem ele é, né? Por ela ser quem ela é. E a gente precisa encontrar ferramentas, a gente precisa criar modelos de atuação sindical que respondam a todas as necessidades. E eu acho que o sindicalismo está avançando bastante nesse sentido. E ao longo da temporada do programa, Gustavo, a gente conversou, inclusive, a respeito de entidades sindicais do ramo vestuário que participaram das atividades de formação nesse projeto que tem o apoio do Solidarity Center e que, a partir disso, já conseguiram incluir nas suas convenções coletivas cláusulas de proteção específicas a trabalhadoras e trabalhadores LGBTQIA+. Então, a gente vê concretamente os resultados desse trabalho que está acontecendo no dia a dia dos sindicatos e, consequentemente, das trabalhadoras e dos trabalhadores que poderiam ou que estavam sendo vítimas de algum tipo de violência no campo do trabalho. Mas, Gustavo, antes da gente falar um pouquinho sobre as estratégias e a organização internacional, né, que, claro, traz suas consequências para o âmbito local, você falou uma coisa muito interessante, né, de que muitas vezes você tem a ideia de que o preconceito, a discriminação tem origem em questões subjetivas, né? Mas não, a cultura, né, ela é moldada a partir para atender a interesses de grupos dominantes, né? Inclusive econômicos. E de que forma, Gustavo, você enxerga que é interessante para o sistema capitalista manter esses padrões de heteronormativos e de outros grupos predominantes ou dominantes, em detrimento de outros grupos de trabalhadores, como os LGBTQIA+. Como que o capitalismo ganha com isso? O poder ainda não se legitima porque sim. O poder não se legitima porque nasceu assim e ele é inato a cada pessoa, né? O poder é construído socialmente, né? E o que acontece muito facilmente, a gente percebe isso não somente no mundo do trabalho, você percebe isso já antes do acesso ao trabalho, antes da pessoa entrar no mundo do trabalho, no âmbito educacional, por exemplo, né? Você percebe que criam-se situações de fato, né, para criar uma situação de direito, digamos assim. Então, você tem uma desigualdade gigante, assustadora, no acesso à educação, na educação de qualidade. Você tem níveis de educação totalmente diferentes, dependendo de onde você nasce, né, em qual extrato social você nasce, e isso determina dali para frente muito da tua vida, inclusive qual vai ser o teu acesso a um trabalho, né? E a mesma coisa acontece com relação à mulher, né? Com relação à discriminação, ao assédio, à violência contra a mulher. Ela não existe porque sim, existe porque isso é um mecanismo de dominação, né? Cria-se uma situação uma situação tal que coloca como algo normal que o homem manda sobre a mulher e que a mulher tem que obedecer e acabou, né? Cria-se uma situação tal, né, que faz com que o negro seja subjugado e que todo mundo aceite isso,
E isso é o que o sindicalismo, desde sempre, desde a sua origem, né, a gênese do sindicalismo é exatamente dizer não a isso. Dizer que não é assim. Os trabalhadores não devem ser explorados simplesmente porque estão naquela posição de trabalhadores, porque não detêm os meios de produção. Não. Então, o sindicalismo ele luta contra todo tipo de opressão criada, né, que não é natural. O sindicato precisa saber utilizar a multiplicidade das pessoas, essa diversidade, precisa compreender a diversidade dos trabalhadores e das trabalhadoras para poder desenhar estratégias que funcionem. Porque enquanto o sindicalismo não consegue compreender a luta específica da mulher negra, a luta específica do trabalhador indígena, a luta específica do trabalhador migrante, dentro da luta de classe, dentro da sua missão como sindicato, as empresas conseguem compreender. E as empresas conseguem usar muito bem isso. Consegue usar muito bem o Dia da Consciência Negra, consegue usar muito bem dando flores para as mulheres dentro da fábrica no Dia da Mulher. Sabe? As empresas sabem capitalizar, porque é isso que elas fazem, basicamente. A essência delas é essa. E o sindicalismo, por muito tempo, não compreendia isso e não se dedicava a esse exercício de compreender. Eu acho que, a partir do momento em que o sindicalismo se abre, né, do ponto de vista não somente de ouvir das pessoas quais são as suas particularidades, mas sim de trazer estas pessoas para dentro do sindicalismo, eu acho que a coisa começa a se transformar e esse jogo começa a se equilibrar um pouco mais, né? O processo que foi feito dentro da CNTV, por exemplo, é um processo, e eu acompanhei bastante, não de chamar trabalhadores LGBT apenas para dizer para a CNTV qual é o problema que eles passam, quais são as questões que os afligem, mas sim de trazer os trabalhadores LGBT para dentro do sindicato, para dentro literalmente, assim, para dentro da sede do sindicato, para sentar, para conversar, para assumir cargos de liderança dentro dos sindicatos, porque a partir desse momento, sim, a gente consegue que todas as agendas que a gente vem conversando aqui passam a fazer parte organicamente dos sindicatos, quando você tem as pessoas que sofrem esses problemas dentro do sindicato. Não adianta a gente apenas discutir subjetivamente, teoricamente, por exemplo, sobre os problemas que passam os trabalhadores migrantes, por exemplo, que é um tema que eu trabalho muito. Não, eu preciso que o trabalhador migrante esteja dentro do sindicato para ele me dizer qual é a agenda dele. Ele vai me dizer qual é a demanda. Ele compreende a sua própria demanda. Eu posso estudar o que for. Eu posso chamar 50 especialistas para dizer para o sindicato alguma coisa, mas se eu não tiver um trabalhador migrante dentro do sindicato, eu não vou conseguir ter o nível de compreensão que eu preciso ter como sindicalismo para poder dar resposta a essas demandas. Gustavo, essa mudança de paradigma no movimento sindical é uma questão até mesmo de sobrevivência também para as entidades sindicais, né? Que precisam representar os trabalhadores e trabalhadoras. E se você observar, com algumas exceções, né? Se você observar mulheres, negros, LGBT, certamente são maioria em muitas das categorias, né? Então, as ditas minorias sociais, na verdade, são maiorias numéricas em boa parte das categorias. E aí, Gustavo, dentro desse aspecto que você está abordando, de que forma a Convenção 190 da OIT tem ajudado, tem balizado e fornecido instrumentos para que o Solidarity Center e o movimento sindical fortaleçam aí a luta contra o assédio no local de trabalho, que muitas vezes, né, se intensifica quando os alvos, as vítimas, são alguns desses grupos sobre os quais a gente está falando. Claro. Bom, primeiro acho que é importante compreender o que é uma convenção, né? E por que ela importa, né? A gente, dentro do sindicalismo, nós temos, digamos assim, um lugar dentro do cenário internacional onde os trabalhadores podem, de forma mais eficaz, mais eficiente, reclamar os seus direitos, né? Que é a Organização Internacional do Trabalho. A Convenção 190 da OIT, ela é o primeiro tratado global
e vinculante nesse sentido de quando ratificada ela precisa ser internalizada, ela precisa se transformar em lei, a reconhecer um direito que é fundamental de um mundo do trabalho livre de violência e assédio. E aqui a gente tem, nessas palavras aqui, a gente tem um mundo de coisas que a gente pode falar, né? Primeiro é reconhecimento de um direito que é fundamental. Uma vez que um direito é fundamental, ele deve ser garantido, ele deve ser promovido e defendido pelo Estado para todos. Aqui a gente tem uma expressão que foi objeto de muita luta dentro dos debates da OIT, que é o mundo do trabalho. A compreensão de que a violência e o assédio baseados em gênero se dá não apenas no local de trabalho, especialmente dentro deste nosso novo mundo do trabalho absolutamente virtualizado, onde a gente está conversando cada um da sua casa, sei lá de onde cada um de nós está, onde uma mensagem de WhatsApp é trabalho, onde um e-mail que você manda estando do outro lado do mundo te manda fazer coisas de trabalho, né? É muito importante que a gente compreenda o mundo do trabalho como algo muito mais amplo do que o espaço onde você acorda de manhã e vai lá e senta e desenvolve seu trabalho normal. O debate que se deu na OIT em torno desta expressão durou dias, só para dizer mundo do trabalho e não local de trabalho. Por quê? Porque os trabalhadores disseram, não, espera. Se eu encerro a violência e o assédio baseados em gênero dentro do local de trabalho, eu estou deixando de fora um monte de coisa. Estou deixando de fora o trânsito desta pessoa, da sala que ela trabalha para a parada de ônibus, onde ela pode ser vítima de violência e assédio por parte de uma chefia, por exemplo. Eu estou deixando de lado as inúmeras mensagens que podem ser trocadas entre trabalhador e seu patrão ou sua patroa. Então, ter conseguido emplacar essa expressão no mundo do trabalho protege de forma muito mais ampla as mulheres e todos os trabalhadores que são alvo de violência e assédio diariamente no mundo do trabalho, né? Então, esse direito ele é ameaçado de forma permanente, mas especialmente quando a gente vê no mundo inteiro e no Brasil acontecendo o aumento da desigualdade, da pobreza, né, a própria instabilidade social que a pandemia nos traz, o tanto de denúncias de assédio que a gente ouve falar desde que começou a pandemia, né, de trabalhadoras e trabalhadores sendo assediados via WhatsApp, via Zoom, via Meet, via todas as ferramentas que a gente tem hoje, né? E essa convenção ela traz alguns elementos muito interessantes. O primeiro deles é que ela reconhece como o mundo do trabalho está atualmente estruturado, né? Exatamente a partir dessa compreensão de um mundo do trabalho. Então, ela protege trabalhadoras que geralmente estão excluídos dessa proteção do trabalho que a gente conhece. Ela abarca trabalhadores em qualquer regime de trabalho, com qualquer tipo de contrato. Então, a gente não está falando apenas sobre trabalhadoras CLT, por exemplo, a gente está falando sobre uma das, hoje, 12 formas de trabalho que a gente tem no Brasil. Ela dá as ferramentas para que os governos possam prevenir a violência e o assédio. Então, ela apresenta os fatores de risco para a ocorrência da violência e do assédio, e ela dá ali ferramentas para os governos para que os governos possam prevenir e proteger trabalhadores desse violência e assédio. E ela reconhece fundamentalmente o poder transformador das organizações de trabalhadores, uma vez que ela advém de um debate onde os trabalhadores tiveram muita luta, muito trabalho, muita voz ativa, né? A convenção reconhece que aqueles que estão melhores posicionados, né, para projetar, para propor, para apresentar medidas eficazes para abordar a violência e o assédio no mundo do trabalho são os trabalhadores. E os trabalhadores representados pelos seus sindicatos, né? Então, do ponto de vista do fortalecimento da ação sindical, a convenção ela dá um passo enorme, colocando os sindicatos como instrumentos centrais, né, da proteção do trabalhador e da trabalhadora. Legal, bacana. E ela tem municiado o desenvolvimento
desse trabalho por parte das organizações, ela é mesmo ainda muitos países não tendo ratificado, incluindo o Brasil? Sim, obviamente, em países onde a convenção já foi ratificada, você consegue ter instrumentos legais muito mais claros, né? Você consegue ali realmente estabelecer um conjunto de leis que fazem essa proteção e que os sindicatos podem usar para demandar os empregadores, né? Para proteger legalmente os trabalhadores. Porém, mesmo em países onde ela não está ratificada, ela ainda, principalmente a partir desta interconexão que o sindicalismo tem, né? O sindicalismo brasileiro não é desconectado do sindicalismo de qualquer outro lugar do mundo, né? O sindicalismo brasileiro tem laços de irmandade, laços de cooperação gigantes com o mundo inteiro. Então, eu falo aqui do lugar de alguém que trabalha com cooperação sindical, né, aqui no Brasil, mas que minha organização trabalha no mundo inteiro. E nós somos uns dos vários, né, atores internacionais que promovemos esse intercâmbio de boas práticas, de estratégias, de modelos de trabalho com sindicatos. Então, caso concreto da CNTV, a CNTV conseguiu avançar um monte dentro de um tema que é abarcado pela Convenção 190, tanto do ponto de vista da construção de capacidades internas, né, dos seus sindicatos, para eles identificarem o assédio, para eles saberem tratar disso quando um trabalhador denuncia, como do ponto de vista da negociação coletiva. E aí você trouxe essa informação para a gente exatamente de que, a partir deste processo da CNTV, várias cláusulas de negociações coletivas que se relacionam com a Convenção 190 já foram negociadas. Então, há um reconhecimento tácito, tanto das organizações de trabalhadores quanto de empregadores, da validade do texto da Convenção 190. Né? E, a partir desse reconhecimento tácito, você consegue trazer os elementos da Convenção para dentro da negociação coletiva, ainda que você não tenha ratificado ainda a Convenção. Então, assim, você tem um trabalho de formiguinha que é feito pelos sindicatos, que é fundamental para você conseguir aprovar uma convenção. Né? Não nos basta esperar a boa vontade de governos. Né? A gente tem, a partir da Conferência Internacional do Trabalho, que aprova a convenção, você tem uma sinalização internacional de que aquele tema é fundamental, de que aquele tema é importante, de que os estados devem se preocupar com isso. Dali para frente, é o sindicato que tem que começar a fazer seu trabalho de formiguinha. Fazer boas negociações coletivas, trazer o tema para dentro do sindicato e fortalecer a sua capacidade de agir, né? De denunciar, de apresentar denúncia, de apresentar demandas dentro do âmbito das políticas públicas, desde o nível local até o nível federal. Então, é a partir do trabalho de formiguinha do sindicato que a gente vai avançando. A não ser que você tenha governos maravilhosos que vão lá e ratificam rapidamente as convenções. Faltam essa agenda, né? Exato. Mas mesmo que você tenha, e isso a gente pode olhando para as convenções passadas, não é só a ratificação. Né? A ratificação é um passo fundamental, né? Que os estados eles ratificam as convenções, internalizem isso, tragam isso para dentro do direito interno. Mas ali, existe um ditado em espanhol que é entre el dicho y el hecho hay un trecho. Né? Então, entre você aprovar uma lei e você implementar esta lei, treinar todas as pessoas que vão atuar na implementação dessa lei, fazer com que todo o serviço público, por exemplo, esteja preparado e equipado para dar resposta a demandas relacionadas à violência e assédio, é um mundo de diferença. Né? E isso demora, isso tem seus passos, tem seu ritmo. Né? Então, eu acho que os sindicatos precisam, e têm feito isso, fazer um processo de preparação própria. Né? Acho que de tudo que foi feito até agora no âmbito da CNTV, uma das coisas mais interessantes que eu vejo, e eu até comentei isso com uma companheira da Fundação, é a capacidade que os sindicatos do vestuário possuem hoje de perceber o assédio, de dar tratamento às denúncias de assédio, de violência e assédio baseados em gênero.
né? Porque isso é algo que não necessariamente o dirigente sindical tem, porque sim. Você precisa capacitar eles, precisa preparar, saber como receber essa pessoa, que está vindo numa posição super difícil, fragilizada, sensibilizada, né? E como tratar a pessoa e como tratar o que a pessoa traz para você, né? Qual é a denúncia que ela está fazendo, para que ela não tenha a experiência de ir ao sindicato fazer uma denúncia como algo negativo, mas sim como algo que resolveu o problema dela. Legal, bacana. Gustavo, muito obrigado. E assim, antes da gente encerrar, o pessoal que acompanhou aí o programa, né, nos outros 11 episódios e nesse também, sempre ouviu o nome da Solidarity Center como uma entidade que apoia o projeto da CNTRV. E aí eu gostaria que você falasse um pouco sobre o Solidarity Center, o que é e como vocês atuam aí mundo afora. Beleza. Bom, o Solidarity Center, que é do New Source, é uma organização de cooperação internacional sindical, fundamentalmente sindical. Nós somos filiados à AFL-CIO, que é a maior central sindical dos Estados Unidos e Canadá, né? Então, digamos que nós somos o grande braço de cooperação, a mão estendida dos trabalhadores e trabalhadoras norte-americanos para os sindicatos no mundo. E nossa missão muito clara é promover o fortalecimento da democracia no mundo, o fortalecimento das capacidades dos sindicatos de dar as respostas necessárias para a classe trabalhadora, a partir do apoio, a partir da cooperação, a partir de um trabalho conjunto em diversas frentes, em diversas campanhas, em diversos projetos. Então, a gente trabalha com sindicatos ao redor do mundo na capacitação de dirigentes sindicais, no fortalecimento, por exemplo, no fortalecimento da capacidade deles de dar tratamento a denúncias, na capacidade dos sindicatos de mobilizar a classe trabalhadora, né, de filiar trabalhadores, de fortalecer a sua capacidade como sindicatos, né? A gente coopera para trazer essas agendas que muitas vezes são tratadas de forma lateral pelos sindicatos e explicar para eles, olha, isso é importante, isso deve ser tratado, a gente deveria estar preocupado com isso. Mas, fundamentalmente, o Solidarity Center ele é uma organização que busca apoiar os melhores esforços dos sindicatos ao redor do mundo, né? Então, a gente não vem com uma cooperação carimbada, né? A gente não vem com uma cooperação que, não, você tem que fazer isso aqui, senão não tem jeito. Não. A gente tenta compreender quais são as grandes necessidades do sindicalismo, quais são as grandes ideias, as ideias inovadoras, as ideias que têm grande potencial, e a gente apoia essas ideias, né? Então, subjetivamente falando, o Solidarity Center é o trabalhador e a trabalhadora norte-americano dando os braços e caminhando junto com o trabalhador brasileiro ou de qualquer outro lugar aqui das Américas ou do mundo. Então, esse é o nosso papel de cooperar, de apoiar, de ajudar, de trabalhar, de caminhar junto, né, para fortalecer a classe trabalhadora, não somente aqui, mas nos mais de 60 países, por exemplo, que a gente está trabalhando hoje. Legal. Gustavo, em nome do projeto Nós Vestimos Todas Essas Cores, em nome também da CNTRV, eu peço licença para falar em nome da entidade, agradeço a sua grande contribuição e todo o apoio, todo o suporte dado também pelo Solidarity Center ao longo de toda essa trajetória e da temporada do nosso programa. Muito obrigado, viu? Obrigado, é um super prazer sempre trabalhar com a CNTV, Cida é uma querida, guerreiríssima, fantástica parceira que a gente tem, então estamos aqui à disposição sempre que precisar. Legal, obrigado, Gustavo, até mais, viu? Obrigado, tchau, tchau. Pessoal, depois do bate-papo com Gustavo Garcia, a gente vai assistir um vídeo que foi produzido dentro do escopo do projeto da CNTRV CUT e explica de forma mais detalhada o que é a Convenção 190 e também os desafios que a gente tem para aplicá-la aqui no Brasil. Precisa ratificar, ratifica já a Convenção 190. Vamos assistir.
Você já está sabendo da Convenção 190 da OIT? É o primeiro tratado internacional pensado para enfrentar a violência e o assédio no mundo do trabalho. Os abusos e a precarização afetam toda a classe trabalhadora, mas muitas mulheres, pessoas LGBTQIA+, negras e negros, estão em posições mais vulneráveis. Apesar disso, ficando para trás de vizinhos da América Latina, como o Uruguai, o Equador e a Argentina, o Brasil ainda não ratificou a Convenção 190. Em um desgoverno pautado pelo machismo, pela LGBTfobia, pelo racismo e pelo estímulo à violência, essa tarefa se torna mais difícil. Por isso, cabe ao movimento sindical levantar essa bandeira e já reivindicar, junto às empresas, a aplicação das diretrizes da 190, enquanto lutamos para que ela se torne lei. Mas os patrões estão dispostos a isso? Casos de violações à dignidade humana, a princípios de equidade e de diversidade, podem afastar investimentos e mancham a reputação das empresas diante da opinião pública. Esses são fatores de pressão importantes para nós. As negociações coletivas e o diálogo social permanente são formas eficazes de garantir avanços, mas também devemos pressionar o governo e o Congresso pela ratificação da Convenção 190. Mas como a Convenção contribui na prática pelo fim da violência de gênero? Ela exige que as empresas adotem medidas para prevenir comportamentos de violência e assédio. Gera consequências para quem cometer essas práticas. Propõe novos códigos de conduta e políticas corporativas. O funcionamento efetivo de ouvidorias. A capacitação de trabalhadoras e trabalhadores, além de campanhas de conscientização. É importante lembrar, de acordo com a Convenção 190 da OIT, violência e assédio são práticas e comportamentos inaceitáveis. Podem acontecer isolada ou sistematicamente e resultar em danos físicos, psicológicos, sexuais ou econômicos. A nova convenção da OIT também trata explicitamente da violência com base no gênero. A 190 também foi certeira ao estender sua proteção a trabalhadoras e trabalhadores terceirizados e ampliando o conceito de ambiente de trabalho para chamadas de vídeo, ligações, e-mails e mensagens por aplicativos. O ramo vestuário da CUT está comprometido com a luta pela ratificação da Convenção 190, pelo mundo do trabalho livre de relações de assédio e pelo fim de todas as formas de violência, incluindo a de gênero. Vamos mobilizar trabalhadoras e trabalhadores, organizações e lideranças políticas. Nós vestimos essa camisa. Vista você também. É isso. E agora a gente vai chegando ao fim, não só do episódio de hoje, mas dessa jornada de 12 programas que compuseram essa temporada tão especial, feita com muito carinho, com muita dedicação, por muita gente que se esforçou e se empenhou para isso. Se empenhou para fazer acontecer, para levar até mais gente a discussão sobre equidade de gênero e também sobre as diversidades sexuais no mundo do trabalho. Então eu agradeço profundamente a organização política da CNTRV, que batalhou para fazer isso acontecer, aos apoiadores que viabilizaram a concretização desse projeto tão bonito e a todo mundo que trabalhou. Equipe técnica está aqui comigo agora no estúdio, ao pessoal da roteirização, da organização, da coordenação, da produção. É muita gente trabalhando e fazendo isso acontecer para levar até você. E o nosso objetivo, gente, é sempre a felicidade. Felicidade de todas, todos e todos. A gente nasceu para exuberar, nasceu para ser feliz, tanto no local de trabalho, quanto em qualquer outro lugar onde a gente queira estar. É isso que a gente busca, é isso que a gente quer, é por isso a nossa luta. Muito obrigado, foi um prazer e uma honra estar aqui com vocês, mas eu tenho certeza que a gente se encontra em breve. Até a próxima.